Olá a todos! Hoje no Mahalila Conta Tudo, eu vou falar sobre uma situação que pode acontecer com muitas pessoas e que vale a nossa reflexão. A história que eu vou te falar hoje é a história do apego e as suas nuances, porque nós podemos ficar apegados a muitas situações sem entender o que está por trás desta situação. E é justamente a história que eu vou contar de uma pessoa que não se sentia fluindo na vida profissional, como tantos outros exemplos que eu já dei. Só que este caso tem um aspecto muito interessante que nós precisamos observar, porque pode ser que aconteça com outras pessoas. Então ela percebia o sintoma que ela trouxe para o jogo, a pergunta que ela trouxe para o jogo, era uma sensação que ela queria compreender de não se sentir fluindo. Parece que a vida dela estava sempre parada, não fluía, atravancada, não tinha um movimento e ela não se sentia nem sequer motivada, nem com energia para seguir com o seu trabalho. E então, quando ela começou o jogo, ela caiu na casa, que no Mahalila é uma casa muito importante, que é a casa da ganância. Só que ganância é um sentimento que a gente precisa entender para além do que nós costumamos dar esse sentido. Então, ganância é aquela sensação de precisar de ter coisas para preencher alguma coisa. Então, todos nós podemos vibrar nessa casa da ganância em algum momento da nossa vida ou em vários momentos da nossa vida, quando nós estamos buscando no externo alguma coisa que nos preencha, porque aqui dentro de nós está parecendo que tem um vazio. Então, nós podemos buscar nas roupas, nas atividades, nas festas, na comida, nos vícios de alguma maneira. Toda essa sensação de que tem uma angústia muito grande aqui, que eu não sei lidar com ela, então eu vou, porque eu estou angustiado, eu resolvo sair e fazer compras, ou porque eu estou angustiado, eu resolvo atacar a minha geladeira ou beber um copo de cerveja. Tudo isso vibra na mesma energia e ela cai aqui. Primeira casa que ela entra no jogo é justamente essa, onde ela se percebe nesse lugar que aos poucos, explorando com ela, ela foi entender que ela vinha de um grande vazio, que ela vinha de dentro dela com um sentimento, que ela carregava dentro dela um sentimento de um grande vazio, pelo tanto de perdas que ela tinha tido na sua vida. Então as perdas eram afetivas, ela tinha recentemente perdido os dois pais, um logo após o outro, e a sua história era marcada de perdas que ainda não estavam elaboradas, que ainda latejavam dentro do seu coração como uma dor e que fazia com que ela se apegasse a algumas situações sem conseguir fluir. Então, o jogo caminhando, ela caiu numa casa de desejos. E desejos, na casa dos desejos, ela começou a se perceber que ela não tinha motivação para nada, que os desejos dela estavam ali sem energia, sem força, que ela nem sabia o que é que ela queria mais, ela tinha se perdido nessa história. E depois ela cai numa serpente, e uma serpente que tem um tom muito grande de nos levarmos, né? Que a vibração dessa primeira serpente do Mahalila tem a ver com a energia de sentir-se mal com aquela situação e desejar outra situação que não aquela, mas não no sentido de motivação, mas numa coisa de ressentir. Então, quando a pessoa está muito ressentida com aquela situação que ela está e ela começa a comparar essa situação negativa com outra que deveria ser, eu queria que fosse de aquele outro jeito, não aceitando a sua situação, então esse tipo de luta interna gera muito baixa de energia e nos leva de volta lá para o plano, do primeiro plano do Mahalila, para que a gente observe esses ressentimentos, e esse ressentimento quase sempre é em relação à própria vida, com o destino, digamos assim, que às vezes a gente acha que foi
injusto conosco, que nos colocou diferente do outro, por que que eu tenho essa perda e o outro não tem, por que que eu que estou submetida a uma situação dessa e outro não está. Então ali é uma prova existencial difícil, eu concordo, porque às vezes, em alguns momentos, a gente vai se sentir assim mesmo. Isso mostra também a nossa dificuldade de lidar com a impermanência e com as situações que a vida vai colocando para nós. Todos nós estamos sujeitos a isso, a algum momento da nossa vida sermos frustrados pelos acontecimentos, pelas perdas, pelas situações que não necessariamente dependem de você, mas que estão no seu campo, tá na sua vida, como um infortúnio qualquer, a perda dos pais, a perda de um ente querido, o fim de um relacionamento, ou o fim de um trabalho, ou de alguma coisa que não funcionou, e até mesmo, em última instância, com o próprio fim da vida, porque todos nós vamos caminhando para um lugar que é inevitável e inexorável, que todos nós um dia vamos lidar com o envelhecimento, com a morte, com um fim de um ciclo de vida, um fim de um ciclo de vida. Então, a vida é cheia de inícios e de fins da vida, de situações, de acontecimentos. Então, nós vamos ver que amigos ficam para trás, outros aparecem. E quando a gente consegue lidar com esta realidade da vida, a gente flui muito melhor na vida. Então, essa pessoa, ela percebeu que por trás da situação dela que ela trouxe, que era profissional, havia ali uma dor afetiva, uma dor e uma não aceitação da situação que tinha de vazio, que foi onde o jogo começou. Então ela pôde olhar para isso, compreender melhor isso e no fim ela cai numa flecha, a maior flecha do jogo, que é a flecha da compaixão, da misericórdia, que é de autoaceitação, que é de aceitar a realidade como ela é. Então ela sai dali do jogo com uma compreensão muito maior do seu propósito. Não significa que isso seja fácil, mas quando nós temos uma clareza do nosso caminho, é muito mais fácil, digamos assim, é muito mais possível de nós termos uma elaboração adequada para situações desafiadoras da nossa vida. Então esse jogo foi um jogo que com certeza para ela não foi fácil de ver isso, de observar, de abrir-se para um soltar e deixar que a vida seja como foi, como é, e aceitar a sua vida e a partir dali tomar um novo rumo. Então foi um jogo muito forte e muito bonito no final, porque ela pôde perceber que a vida continua e que ela tem os seus desejos, que ela tem que tomar a vida nas suas mãos e seguir adiante. Viu? O Mahalila, ele conta tudo.